o hábito que você precisa adquirir. Então, além das 6 peças da armadura de Deus que você ouviu, é a armadura que Deus providenciou para a gente enfrentar as lutas. Ele diz para a gente ficar em pé diante do dia mau e diante das ciladas. Então, dia mau e ciladas virão, e Jesus tem uma armadura espiritual que é nos revestirmos de Jesus. E depois, então, nos comportarmos, depois de revestido, comportarmos como Jesus. Essas são as implicações. Mas no domingo passado, eu falei que Paulo, ao terminar o assunto, a partir do versículo 18 em diante, que a gente vai ver mais um pouquinho, ele termina dizendo, e faça tudo isso em oração, vivendo uma vida de oração. E o que eu descobri, que apesar de não ser uma arma que Paulo estava dizendo ali, mas nos nossos dias, a partir de 1956, eu disse, criaram uma arma chamada arma das comunicações, que é a arma do comando. Então é a maneira que eles têm que se comunicar, o comando se comunica com os soldados na guerra. Então, para mim, então, eu coloquei a oração como essa arma do comando, do alto comando, que é Deus. A gente está em conexão com Deus e Deus em conexão com a gente, para a gente receber força, receber esperança, receber direção, receber orientação e socorro nas nossas lutas, quando o inimigo tenta nos cercar e colocar num lugar para nos destruir, quando a gente está em conexão com o alto comando, através da oração e da obediência, claro, a nossa conexão com Deus, o nosso coração sintonizado nele através da oração. Então, Deus também está nos protegendo e dirigindo a nossa vida. A oração na vida do crente é tão importante que Paulo, eu vou repetir o versículo, eu quero que vocês leiam comigo, 6:18 a 20. Olha a maneira que ele enfatiza aqui nesses versículos, que é o final do texto sobre a armadura. Ele diz assim, falem comigo, orem no Espírito, vamos juntos? Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E literalmente ele estava preso a correntes, com soldados, e assim é que ele fez o seu ministério. Nesses 3 versículos, se você ver, Paulo repete por 5 vezes a palavra oração. 5 vezes. E essas vezes que ele está falando, tem 8 situações diferentes que ele fala sobre oração, e eu vou falar rapidamente para você. Ele está dizendo, ore no Espírito, para orar no Espírito. E eu não vou entrar no assunto, mas orar no Espírito é orar, tem orar em línguas, mas orar no Espírito é orar na capacidade do Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. Não é um exercício intelectual meramente, vem do meu coração, vem do Espírito, vem da minha dependência, vem da presença dele, o Espírito que intercede por nós. Ele diz, ore no Espírito, orar no Espírito. Depois ele fala sobre orar em todas as ocasiões, depois ele fala orar com toda oração e súplica, e ele fala sobre orar com perseverança por todos os crentes. A gente sabe dos crentes sofrendo em tantos lugares nesse momento, e algumas vezes nós só estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, e estamos esquecendo. Por isso eu digo, eu tenho ficado triste quando encontro pessoas que estão 10, 15 anos de igreja olhando e dizendo, eu estou precisando disso, me ajuda, me acompanha, fica comigo, quando na verdade, Paulo diz assim, vocês já deveriam ser adultos. Imagina meus filhos ficar pedindo para mim, pai, o senhor podia vir lá em casa orar com a gente, ensinar a gente como ler a Bíblia, adultos já, o senhor podia trocar a fraldinha da gente, né? Você entende? Podia dar papinha, parece que é isso. E ele está dizendo assim, que deveríamos não só cuidar da nossa vida espiritual, mas também nos colocarmos na brecha por todos os crentes. Ele diz, não só orem e vivam uma vida de oração, mas também coloque-se na brecha por todos os crentes, em todos os momentos onde eles estão sofrendo. Enquanto eu e você temos liberdade aqui para falar, vir aqui falar até coisa que não deve muitas vezes, né? As pessoas estão morrendo e tem pessoas que desenvolveram a sua fé com uma página da Bíblia somente, que eles passaram de mão em mão por causa da perseguição e o sofrimento que eles têm. Então, não temos noção do que é isso. Então, ele diz, orem por eles. Ele fala também de orar para Deus revelar uma mensagem especial. Diz, quando eu abrir a minha boca,
que não seja a minha boca, que não sejam as minhas palavras, que haja uma revelação, que haja uma iluminação da minha mente, dos meus olhos, para eu poder falar a mensagem de Deus. Depois ele fala, ore também para que eu possa falar francamente e abertamente, sem rodeios, a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo, orem por isso. Depois ele diz, ore para eu anunciar com sabedoria, eu vou falar dos mistérios de Deus, que as pessoas possam entender esse mistério, que Deus me dê entendimento para falar com sabedoria, não só daquela forma, mas agora com entendimento para tocar o coração das pessoas. Ele diz, ore para eu poder falar também com coragem e com ousadia sobre o Evangelho. Então, 5 menções de oração, de 8 situações diferentes nesses versículos. Será que a gente consegue entender a importância da oração para a vida cristã? E quando ele exatamente está terminando, falando sobre a armadura de Deus, ele termina dizendo, olha, vistam toda a armadura de Deus com toda a oração, em todo o tempo e por todos, e como ele fez aqui. Então eu não vou tratar dos detalhes dessas 8 formas diferentes sobre oração, ainda, hoje não, no momento certo, porque meu interesse é localizar você e eu no meio disso tudo. Lições, são 3. Primeira lição, sobre oração que eu tiro para nós, queria que você pensasse muito e que tomasse uma decisão por isso. Vamos falar juntos? A oração é a chave que abre todas as portas. Nenhuma porta, irmãos, vai ficar fechada diante de uma pessoa consagrada de oração. George Miller, ele disse assim, eu estava lendo ainda nessa manhã sobre heróis de oração, e ele estava dizendo assim, e eu não estou com a lista, no número de orações que ele fez, eu esqueci agora, muito grande. Ele disse, nenhuma das orações que eu fiz por toda a minha vida deixaram de ser respondidas. E uma das orações que você lembra sobre a vida dele, por isso que a oração é a chave que abre, ele cuidava de crianças, não é isso? E houve um problema, parece que quebrou o carro, e eles estavam levando os pães para um determinado lugar, eu acho que era para a rainha, eles estavam a caminho, e quebrou esse carro, e ele estava orando, tinha acabado toda a alimentação das crianças, e ele estava orando, e agora não é assim, a semana que vem vai faltar, então vamos fazer um plano, vamos orar, pedir, clamar, né, falar para as pessoas da situação, não, acabou hoje, agora de manhã, está sem pão, nós não temos o que oferecer para as crianças. Ele orou a Deus, e a sua oração é, Deus já providenciou, é só esperar. E de repente, essas pessoas param na sua porta dizendo, o caminhão quebrou, a possibilidade, se não me engano, de estragar, eu não lembro todos os detalhes, então nós procuramos lugar mais próximo para dar esses pães, para ajudar as crianças, é aqui, então nós trouxemos para você. E ele tinha lá tudo que ele tinha e além do que precisava como resposta de oração. Não há porta que Deus não possa abrir. Agostinho de Hipona, que é outro que é mencionado sobre um homem de oração, ele diz que a oração é um encontro da sede de Deus e da sede do homem. Para mim isso é maravilhoso demais. Oração é um recurso de Deus, ele está dizendo, eu tenho sede de estar com você. É Deus primeiro que diz. Por isso ele que criou a oração e esse recurso. Eu desejo te ouvir. Ele diz assim, é incenso, é cheiro suave quando você chega diante de mim para falar comigo. Seja para pedir, seja para clamar, seja para interceder, seja para uma oração de adoração e louvor, não importa disso. Quando você chega na minha presença, com seu coração quebrantado, ele diz, eu tenho sede disso. Mas ele diz, a oração é sede de Deus, que está lá te esperando, com um homem que está aqui também do outro lado, um homem ou mulher sedento desse mesmo Deus. É isso, é a oração. Por que é que nenhuma porta fica fechada diante de oração? Algumas coisas, porque através da oração é quando nós deixamos de lutar com as nossas próprias forças. Porque quando eu luto com as minhas forças, eu não dependo de Deus. Então eu não me quebranto diante de Deus, eu não busco Deus. Mas a oração, quando eu vou para Deus, então eu estou abrindo mão das minhas forças, das minhas habilidades, de tudo que sou, para me lançar em Deus e dizer, dependo de Ti, preciso de Ti. Que é a próxima coisa, é eu dizer assim, a minha confiança é Tua, sou totalmente Teu, sem o Senhor eu não posso.
Eu poderia até fazer, eu sei que até algumas coisas aconteceriam, mas não vão acontecer como deve. Eu quero fazer do seu jeito. Então é quando nós entramos em comunhão com Ele, e nós conhecemos o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela se encaixa exatamente nas suas necessidades, nas minhas necessidades. Então quando eu oro a Deus, eu estou também pedindo para Ele qual é o seu plano. Quando Jesus disse, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Vamos falar um pouquinho sobre isto. Essa é a questão. Quando eu corro para Ele, eu estou dizendo, quero, o seu plano é o único plano. O seu plano é o verdadeiro plano. É o melhor para a minha vida. Qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade nesta situação? Então, por isso que todas as portas se abrem. Por quê também? A oração libera o poder de Deus. Porque Deus está lá. Ele está pronto a nos atender. Como Deus está aqui, a gente fala lá, mas Deus está presente onde Ele está em todos os lugares. Fala que está no seu trono, mas nosso coração se torna o trono dele quando nós vivemos essa vida de intimidade com Ele, de falar com Ele, de rasgar o nosso coração para Ele. Então o nosso coração se torna o trono e Ele está esperando, dizendo, eu estou pronto, não há limites, eu sou Deus dos impossíveis, o Deus que pode todas as coisas, é só clamar. Se você me buscar, eu ouvirei você, eu ouvirei dos céus e atenderei a sua oração. Amém? Foi assim quando Davi consagrou o templo ao Senhor, e agora você é o templo de Deus. Quando ele consagrou, ele disse, Pai, quando nós orarmos nesse lugar, que o Senhor se volte completamente para esse lugar, e ouça a oração, e atenda, e nos socorra. E Deus fez um compromisso. Ele diz, vou habitar por enquanto aí, mas Ele tinha um plano maior, porque agora você e eu somos o templo do Espírito. Então você não precisa virar para esse lado, nem virar para aquele, a não ser virar para Deus, direcionar para Deus o seu coração e a sua mente e falar com Ele. Hebreus 4, 14 a 16, afirma que nós somos convidados por Deus para ir na sua presença através da oração. Leia comigo, vamos juntos lá, bem forte. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Algumas coisas. Nós temos à direita de Deus alguém que é igual a você e a mim. Interessante que Jesus não subiu agora como Filho de Deus somente. Ele agora é um homem, que é o Filho de Deus, mas um homem glorificado, do jeito que nós vamos ser. É disso que ele está falando. Essa é a forma que Deus tem para mostrar que ouve a sua oração e que se importa com você. Ele é alguém como eu e você. E está dizendo nesse texto que ele se compadece de quê? Não, eu gosto quando você faz tudo dar certo na sua vida. Inclusive eu gosto porque você pula de pico em pico na sua vida, você é o cara do sucesso. Não, ele está dizendo assim, eu me compadeço quando você é um Zé Ninguém da vida. Eu me compadeço de você, por isso que precisa de compaixão. Quem está tudo bem não precisa. Eu me compadeço das suas misérias, das suas fraquezas. É disto que eu estou falando, que você, quando você precisa, pode chegar para mim. Eu estou à direita de Deus e eu entendo essas coisas. E eu venci o pecado. Eu que passei por tudo isso, por ser vitorioso, posso ajudar você também a enfrentar as lutas da vida. O Deus Espírito Santo que habita em nós fala aqui, através desse texto, para nós nos aproximarmos diante de qual trono? O trono da misericórdia? O trono da graça. Trono da graça. Dizendo assim, o que há de bênçãos esperando a sua vida e a minha vida. Só não temos, vocês não têm, diz, porque vocês não pedem. E vocês não têm porque pedem mal. Por isso nós precisamos orar no Espírito. O Espírito sabe orar como convém. Nós temos que pedir, Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu não sei orar. Eu não sei orar como convém.
Agora estou diante de uma situação que eu achei que o rumo que eu devo pegar é esse, mas eu não estou certo. Você que entende o coração de Deus, Espírito Santo de Deus, ore por mim, ore comigo, interceda por mim, interceda comigo. E o texto está dizendo, aproxime sem medo de mim. Jesus está dizendo, eu estou aqui, pode ficar sossegado. Aproxima sem medo. Eu vou receber você sempre, imediatamente. Não vou fazer nada, pode vir sossegado. Eu não tenho lista negra para você, venha na minha presença. Eu já sabia que você ia fraquejar. Eu sabia que você não ia conseguir, não se importa. Vem para a minha presença. Eu quero reajustar a sua vida, eu quero ajudar você. Cada vez que nós vamos, diz que é o trono de misericórdia, é trono de graça, para a gente enfrentar os momentos difíceis que iríamos viver na vida. Trono de graça, trono de misericórdia. E ele diz, pode vir. Você entende? Você consegue ver a oração desta forma? Você consegue perceber o que você perde e eu perdemos todos os dias? O cara que estava me trazendo, o senhor que estava me trazendo, um senhor de idade, ele estava dizendo assim, que dia lindo hoje, hein? Foi lindo mesmo. E eu falei, todos os dias eu levanto e digo ao Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Ele falou, eu também digo, obrigado, Deus é lindo demais. Mas quantas pessoas, a habilidade delas é reclamar de tudo, ver tudo mal. A oração nos ajuda, quando eu vou para a presença de Deus, ajuda a gente a ver esse mundo, as situações de outra perspectiva. Então mesmo na dor e no sofrimento você consegue dizer, Deus é maravilhoso. Eu não estou sozinho. Esse dia está complicado, a agenda é das piores que eu tenho, já vamos falar da agenda de Jesus, mas ele diz assim, não tem problema, eu posso correr para a presença do meu Pai querido e falar com Ele. Talvez você é alguém que reclama constantemente do seu marido, da sua esposa, dos seus negócios, do seu dinheiro, do seu emprego. Pelo amor de Deus, você reclama de tudo. Basta chegar perto de você e perceber o mau odor espiritual, emocional. E Jesus está te chamando, dizendo assim, vai orar, querido. Vai para a minha presença. Vem para a minha presença, estou te esperando. Quero ajudar você a se descontaminar dessas coisas e viver a vida maravilhosa que eu planejei para você. Então, irmãos, não há portas que não possam ser abertas através da oração. Amém? Todas as portas podem ser abertas, porque é segundo a vontade de Deus. A segunda lição que eu tiro aqui é, vamos falar juntos? A oração precisa ser um hábito de todos os dias, de todas as horas e em todas as situações. Precisa ser um hábito assim. O Efésios 6,18 diz, lá no início nós já vimos, fala de orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. É daí que vem orar sem cessar. Orar no Espírito em todas as ocasiões. Estou falando literalmente como está. Com toda oração e súplica. Eu vou usar o exemplo de Jesus para a gente entender um pouco mais o que é hábito de orar. Lucas capítulo 22, 39 a 48, eu quero que você me acompanhe. Lucas escreveu o seguinte, através do Espírito Santo. Como de costume, preste atenção nisso. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, vamos falar juntos? Orem para que vocês não caiam em tentação. Aí diz que ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, a oração de Jesus, se queres, aqui serve para você aprender a orar. Quantas vezes eu vou pedir para alguma pessoa orar e ele fica apavorado? Porque ele falou, vou ter que orar igual o pastor, orar igual não sei quem. A oração de Jesus é rasgar o coração sobre o que você está vivendo naquele momento. Isso é isso que Deus espera de você. Não é oração para as pessoas, é sua oração. A situação de Jesus é, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O cálice é o que ele tinha dito, que ele ia morrer na morte de cruz, ia ser crucificado. E eram os últimos momentos, então por isso, é o finalzinho de semana, por isso a sua oração. E diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia.
E ele, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, ele encontrou dormindo e dominados pela tristeza. E Jesus pergunta: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem de novo. Vamos falar juntos lá? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas? Foi assim, né, frio, né? Judas, com um beijo você está atraindo o Filho do Homem? Era hábito de Jesus ir para um lugar separado. Hábito, como de costume. Ao contrário de hoje, se perguntarem onde os pastores e pregadores querem estar, falam: onde estiver multidão. Inclusive vamos fazer movimentos e prometer que vai haver cura, libertação, vamos até fingir algumas coisas, enganar o povo, fazer pessoas dizerem coisas que não aconteceu para trazer a multidão. E Jesus constantemente deixou a multidão e separava para um lugar para estar com aquele que merece toda a atenção, que está acima de tudo. Ele não deu um passo no seu ministério, na sua vida, sem estar com o Pai. Era de hábito de Jesus orar. Ir para o Monte das Oliveiras, orar, era hábito de Jesus. E ele estava praticando isto, que era também, diz que ele aprendeu como homem, mas também ao mesmo tempo ele estava ensinando aos discípulos a criarem o hábito de orar. Por isso que ele não fala, Jesus fala assim: olha, orem, ele usa a palavra lá na frente, quando vocês orarem. O que ele quer dizer com isto? Que esperava da nossa vida, a palavra quando esperava da vida dos discípulos, uma vida de oração. Quando orarem, orem assim. Inclusive ele ensinou como orar, ele ensinou uma oração. Veja como isso era importante na sua vida. E ele estava dizendo, olha, para os discípulos: é assim que vocês vão vencer as tentações. É assim que vocês vão enfrentar a vida. É assim que vocês podem ficar em pé sem cair. E diz que ele orou uma vez, ele orou 2 vezes. Num outro texto diz que ele orou por 3 vezes. E as 3 vezes que ele voltou, seus discípulos estavam dormindo. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, já que a resposta era não. Envia um anjo para dizer para ele, para fortalecer o coração: você vai ter que passar por isso, essa é a vontade de Deus, mas você vai ter força, Deus está presente com você, não desista, não desanime. Então aquele dia trágico foi mais um dia de oração para Jesus, um dia trágico, mais um dia de oração. Queria dizer para você que é uma vida de oração, que vai capacitar você a ficar em pé, diante de todas as coisas que vão vir, enquanto você estiver nesse mundo, sobre você e sobre mim. Nós não sabemos o que acontece conosco daqui 10 minutos. E alguns recebem notícias das mais duras que pode imaginar. Do nada. E não é para te colocar medo, é a vida. É a vida. A própria vida de Jesus é a prova disto. Então ele está dizendo assim: se você quer ficar em pé, se você quer viver, aprenda a orar, crie o hábito de oração. Você pode até levar uma vida do jeito que, de qualquer maneira, espiritual. As pessoas vão até achar que você está bem com Deus, você faz algumas coisas, está envolvida, tem algumas coisas, mas você não tem uma vida de oração, de dependência de Deus. As coisas vão dar certo, você vai conquistar coisas, mas logo eu vou ver, outros verão, a vida enrolada que você vai se meter, e a situação complicada que você vai chegar, por afastar-se de Deus, por afastar-se do caminho, você vai chegar em becos sem saídas, e a resposta para isto é a oração, a dependência de Deus. Uma das coisas que é a questão mais importante que hoje que estamos falando, que é a vida de oração e de dependência de Deus. Crie esse hábito na sua vida, de orar, de correr primeiro para Deus, de falar com Deus, de rasgar o seu coração para Ele. Eu algumas vezes fico tentando perceber a sua oração aqui. Fico imaginando que se a gente levasse mais 5 minutos, alguns era perigoso até ir embora. Enquanto estamos orando, ou você sentar por não aguentar. Nós temos um momento de oração, não tem nada com qualquer outra coisa a não ser
esperando que você coloque suas dúvidas, seus medos naquele momento de oração, quando os nossos seminaristas vêm orar com vocês, para que você possa lançar sobre Deus todas as suas cargas. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, através da oração. Falar com Ele, rasgar seu coração. Qual é o problema de hoje? Qual é a situação? Qual é o desafio de amanhã? Falar com Deus. Deus tem o maior interesse em te ouvir. Crie o hábito de oração na sua vida. Deixe seus filhos verem isto. Deixe eles gostarem disto. A gente vê hoje a Sofia adora, não tem uma refeição que não é ela quem faz a oração. Não importa se a gente está com toda a família, não importa se só estou com eu e ela, não importa se a gente estiver tomando um sorvete lá fora, vamos falar Papai do Céu? Ela, Papai do Céu, obrigado pelo sorvete, obrigado pelo vovô, isto. Todos os dias. E Micael e Marielle fizeram isso com ela, leem a Bíblia com ela, desde quando ela não entendia nada. Ela ama a leitura hoje. É assim que a gente faz. Mas eles também veem na vida deles uma vida de oração. Hábito de orar. Terceira lição e última sobre a oração é, fale comigo, a oração é o recurso de Deus para os embates do seu dia a dia. Veja só, Paulo orientou nos versículos 18 a 20 para a gente lançar diante de Deus, pela oração, todos os nossos desafios. Por isso que lá são 8 situações diferentes, ele diz, ore, ore, ore para portas se abrirem. Uma porta se me abriu, ou outros lugares fecharam. Orem para que oportunidades sejam criadas. Essa é a vida de Paulo. Então, nessas 8 situações diferentes, eles orem para que Deus faça tudo, que Deus intervenha em todas as situações. Ele sabia que esse era o meio, ele não pediu outra coisa. Interessante que no momento mais difícil de Jesus, Jesus não foi fazer outra coisa. Ele não foi reunir um conselho, daí o que vocês acham? Como é que a gente faz agora? Pegar os sábios entendidos? Ele não. Fiquem um pouquinho atrás. Deixa eu falar com o comando, o alto comando. Deixa eu falar com meu pai. Meu pai se importa, meu pai me ama, meu pai sabe o que é melhor para mim. Deixa eu entender o que ele deseja. Como eu quero pedir para ele se ele pode mudar essa situação. Mas se ele mudar, então que ele caminhe comigo e me dê forças para eu poder enfrentar essa situação. Eu ouço de pessoas assim, cada dia eu tenho um leão para matar. Diz, eu nem bem abro a porta da minha casa, eu já encontro ele. O primeiro passo que dou fora. Talvez você tenha leões hoje que você já enfrentou, eu já tive. Quem sabe você tem amanhã, quem sabe você tem a semana toda. Você, para cada dia tem um pior que o outro, talvez até. Para Jesus, então os seus leões, eram essas suas lutas da sua missão de vida, do seu ministério, as suas tarefas que ele tinha que cumprir, os seus desafios que ele tinha para cumprir no seu ministério. Isso era a sua missão. E Jesus iria enfrentar o final de semana mais duro da sua vida. Mais duro, porque ele iria morrer. Iria ser crucificado. Então, por isso, ele sai para fazer o que sempre fez, mas de uma maneira mais intensa. Você lembra que ele não começou o ministério sem passar 40 dias em jejum e oração. Não escolheu nenhum o Filho de Deus. Que hora que foi batizado, que ele nasceu de Deus, nasceu do Espírito. A hora que foi batizado, o próprio Deus disse, esse é meu filho amado. Mas esse é o filho amado que vai passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração, buscando a Deus discernimento para escolher aqueles que iriam fazer a sua obra, que seriam os seus discípulos. Essa é a vida de Jesus. Mas ele ia enfrentar o seu dia mais difícil, o seu final de semana mais difícil. Por isso ele vai para um lugar de costume. Já era hábito. Era lá. Ele sabia para onde ir. Ele sabia o que fazer. E a sua oração era simples e objetiva. Não teve nada demais. Era rápida, era sucinta, foi repetitiva. Porque por 3 vezes ele pediu a mesma coisa. Se possível, Pai. Se possível, passa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não estou aguentando de tanta angústia no meu coração. Eu não sabia, Pai, que ia ser tão complicado e tão difícil que eu vou ter que passar. Me separar de Ti. Não era só a cruz, é a separação. Me sentir pecador, o homem mais sujo. Me sentir abandonado, rejeitado pelo Senhor. Eu não suporto isso, Pai. Essa é a oração. Então vai ser duro demais. É possível o Senhor me livrar dessa? O Senhor pode mudar a situação? Por 3 vezes ele orou. E a intensidade a ponto de sangue, de suar, parecer sangue, sair como sangue. Depois de orar e insistir, a oração você já ouviu, a resposta é não, mas os anjos estão lá para
confortá-lo. Mas, irmão, se você pensa que os embates terminaram, que a luta terminou de Jesus, depois de suar gotas de sangue, ele se levanta, o que ele vai sofrer agora? O seu amigo, o seu amigo próximo, que ele amou até o fim. Você entende? Está reclamando das lutas da sua vida? Eu e Micael saímos para andar. E a gente estava conversando sobre várias coisas e ele estava lembrando de uma coisa. Quantas pessoas que são cristãs estão reclamando? Minha vida é dura com Jesus, complicada. Algumas pessoas até afastam de Deus, ficam bravas com Ele. Ele falou, mas basta a gente olhar por aí. É os que são crentes que estão sofrendo? E o sofrimento dessas pessoas que não têm Cristo, que não têm força e não têm esperança? Como é? A gente tem alternativa? A grande questão lá dos 2 fundamentos sobre a areia, e eu quero repetir isso para você sempre, e sobre a rocha, nenhuma das duas, seja construída sobre a rocha, a vida construída sobre a areia, ou construída sobre a rocha, nenhuma delas estava livre das pressões, da tempestade, das ondas fortes. Todas as duas passaram. Então não é porque você vai ser crente que você não vai passar por coisas difíceis. O que você tem que passar, você vai passar. Nós estamos num mundo de aflições. A questão é que nós vamos escolher como é que vamos passar esses dias de tribulação. Se sozinhos, como as pessoas passam, ou se com a presença de Jesus, a presença de Deus e o poder de Deus fortalecidos nele. Então é isso que foi a escolha de Jesus. Eu vou para a presença do Pai, eu quero passar essa situação difícil que não pode ser mudada com Ele, com a ajuda dEle. E aí chega o seu amigo, e o sinal era esse, aquele que eu beijar, aquele que eu mostrar que eu amo, que parece que amo, aquele que eu demonstrar intimidade, aquele que eu demonstrar que é meu amigo, é esse que vocês peguem. E é uma grande multidão. E então Jesus olha para ele e fala, Judas, você me trai assim? Parece que você podia ter feito de outro jeito, só aponta. Talvez. Porque você me chega e me beija como se tivesse tudo bem. O meu amigo, e me trai desse jeito. Oração. Jesus só ficou de pé, porque ele correu para a presença do Pai, e falou com o Pai, e disse que o anjo o fortaleceu. Deus enviou anjos para dar força para enfrentar aquele momento, aquele embate, aquela luta. Eu quero terminar com um pensamento de Samuel Chadwick sobre oração. E ele diz assim, eu quero que você leia comigo, vamos ler juntos? Qual é a maior preocupação do diabo? Vamos ler juntos? A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Vamos começar de novo. Você está aí, né? Vocês estão aí? Amém? Porque começa com atitude, irmãos. Eu pedi, vamos ler bem forte, né? Presta atenção no que você vai ler. Vamos lá? A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. O que me chama a atenção é que estudos bíblicos não vão mexer com ele. O seu ministério, o seu trabalho também não mexe com ele, tanto. Sua religião, a sua religiosidade não mexe com ele. Na verdade, ele até zomba do nosso trabalho e do que nós fazemos. Aí a nossa correria, o nosso esforço, a nossa doideira, a nossa loucura, ele zomba disso. A nossa capacidade de querer fazer as coisas acontecerem, ele zomba disso. Mas ele tem problemas quando ele vê uma pessoa se dobrar diante de Deus e dizer, Pai, preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Estou preocupado porque eu tenho um desafio de preparar em 10 anos 10 pastores. Estou trabalhando com 4 nesse momento, mas acho que foi o Spurgeon que disse, eu prefiro conseguir levar uma pessoa, preparar uma pessoa para ser um homem de oração, do que formar 10 pregadores.
Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Amém? Quando você fizer, é você fazendo na sua força e na sua sabedoria, na sua habilidade. Quando você dobrar o seu joelho de maneira simples e falar com Deus, você está liberando Deus para agir na sua vida. Por que você não libera Deus para agir na sua vida? Você não ora a Deus. Você não fala com Ele, é tão simples. Você não precisa parar o carro, você não precisa fechar olhos, você não precisa encontrar uma igreja, você só precisa encontrar um lugar na sua mente e no seu coração e dizer: Pai, por favor, me ajuda agora. Me ajuda agora. Eu preciso. Não é o amigo, não é o vizinho. Não é bom encontrar um amigo e um vizinho? Mas ele está dizendo: o meu trono é trono de graça. Amém, irmãos? Meu trono é trono de misericórdia. O que é a graça? Eu tenho todas as bênçãos que você precisa para a sua vida. Tudo. Ore, fale comigo, me busque. Eu vejo vocês ficarem assim. Jesus, cura a vida da nossa igreja. Desperta os nossos irmãos, Pai. Desperta nossa liderança, começar de nós. Desperta as nossas famílias. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Derrama do Teu Espírito sobre nós. E que nós tenhamos uma sede tão profunda que nada mais possa saciar esse nosso desejo a não ser a Tua presença, a Tua graça. Paulo disse: a Tua graça me basta. A Tua graça me basta. Nós corremos atrás das compras, nós corremos atrás dos planos, corremos atrás dos sonhos, nós corremos atrás do dinheiro, nós corremos atrás da fama, do status, e o Senhor diz: a minha graça é o que você precisa. Somente isso que você precisa. E se você buscar, eu vou te ajudar a experimentar essas outras coisas, mas busque-me em primeiro lugar. Cura o nosso coração. Cura o nosso coração, Jesus.